Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 15 de maio, e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada está no ar. E hoje é mais um Fala Baixada especial, porque nós vamos conversar a partir de agora com o presidente da SEDAI, o engenheiro Renato Espírito Santo. Renato, muito obrigado pela sua presença aqui, é uma honra muito grande poder recebê-lo aqui no nosso Fala Baixada, viu? Eu queria começar esse nosso bate-papo falando da empresa que você dedicou a vida, já que você já está há mais de 40 anos na SEDAI e conhece muito bem o funcionamento dela. Eu, quando soube, vou dar aqui um depoimento pessoal, viu, gente? Quando eu soube que era você o indicado pelo governador Wilson Witzel, eu recebi com uma satisfação muito grande, porque finalmente alguém que é da Baixada e que entende os problemas da Baixada chega à presidência de uma das maiores empresas de tratamento de água do nosso Brasil. Então, nós temos uma esperança muito grande que você possa, estando na presidência da empresa e conhecendo os problemas de água da Baixada Fluminense, caminhar no sentido de solucioná-los. Eu falando isso, estou te cobrindo de uma responsabilidade maior, não? Com certeza, muito. Boa noite, telespectadores, boa noite, Mauro, boa noite a todos. Só aumenta a responsabilidade, né? Realmente, eu já estava achando que não tinha acabado a carreira, já estava descansando, só lendo, passeando, e aí a gente volta para uma situação dessa, onde encontra-se aí um monte de problemas, e você agora dizendo o que disse com respeito à Baixada, me faz voltar lá atrás, para pensar tudo que nós passamos por lá, e você de certa forma acompanhou, porque está sempre acompanhando a Baixada, né? A responsabilidade aumenta muito. Agora, Renato, um dos maiores problemas que a gente tem notícia ao contrário do que muita gente pensa, eu também imaginava que a SEDAI não era uma empresa que fosse superavitária. E eu fiquei sabendo que a empresa é superavitária, ela é uma empresa que dá lucro. E dá lucro vendendo água, né? E tratando o esgoto também. Partindo dessa premissa, eu queria dizer, como é que uma empresa superavitária pode receber em contrapartida por parte da população, de uma parte da população, tantas reclamações quanto ao atendimento? Você identificou isso assim que chegou à presidência da empresa? Isso é notório, a gente sabe como é que essas coisas acontecem. A SEDAI tem 1.300.000 clientes. São clientes que estão sendo atendidos no dia a dia, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, mas que tem que ter um bom atendimento, tem que receber da empresa um atendimento de qualidade. E isso veio acontecendo ao longo dos anos e realmente aconteceu dessa maneira, onde você vem tendo um acúmulo e um desgaste. Mas hoje, se você procurar ver no ranking das empresas o maior número de reclamações, a SEDAI está bem abaixo. Vem diminuindo? Vem diminuindo. E o que você implementou lá na empresa para poder diminuir? Eu sei e acompanho, né, a reclamação e o elogio. Então a gente tem muita reclamação e algum elogio. E as reclamações estão sempre ligadas ao atendimento. A pessoa liga para a SEDAI, às vezes para reclamar de uma falta d'água e muitas vezes também para reclamar do vazamento d'água. Eu vou fazer uma pergunta dentro da outra, né? O que você acha que essa insatisfação por parte do consumidor, do cliente, por que acontece isso? Porque ela é mal atendida quando liga para a empresa e também quando ela liga para falar de um vazamento, né, que leva o nome de denúncia, eu quero denunciar um vazamento. Ela, de certa forma, está sendo colaborativa com a empresa. Lógico, lógico. Você parte do princípio de que esse atendimento ao longo dos anos, ele vem sendo requalificado, ele vem tendo um treinamento, todas as pessoas que trabalham nessa área têm tido um treinamento para que esse atendimento melhore de qualidade.
Hoje você já tem um atendimento direcionado através do nosso call center, que é pelo 0800 282 1195, onde você direciona todas as reclamações para um setor onde as pessoas estão treinadas e habilitadas a dar um bom atendimento. Lá você dá entrada na tua reclamação, na tua denúncia, tem um protocolo, você vai poder receber e cobrar novamente. E isso é repassado para as áreas de ponta, as áreas que executam os serviços. Tanto serviço da área comercial, da área operacional, da área de manutenção. E a partir daí, então, é que isso é executado. Então, você tem toda uma interação entre os setores, procurando fazer com que esses atendimentos sejam feitos da melhor forma possível e no menor tempo possível também. Agora, a gente tem dificuldades, tem coisas que nem sempre são atendidas a tempo, e a gente vem procurando modificar todo esse trabalho no sentido de fazer o retorno à população da melhor forma possível. Agora, quando, por exemplo, a SEDAI, não sei se encontra, a Lattes tem muitas reclamações que ela às vezes não tem acesso a chamadas comunidades. Comunidades que são dominadas pelo tráfico ou por milícias. Acontece isso com a SEDAI? Ou ela não tem qualquer tipo de dificuldade porque o morador, incluído aí o miliciano, incluído aí o traficante ou o cara que está a serviço do tráfico, ele identifica a SEDAI como uma empresa que vai prestar um serviço mais próximo e mais necessário à casa dele? Isso acontece. Nós temos nas comunidades, de forma geral, principalmente nas maiores, não em todas, mas nós temos núcleos de atendimento, que são normalmente compostos por pessoas da região, da localidade. Isso facilita esse atendimento, facilita muito. E normalmente esse pessoal é acionado e eles é que fazem os serviços principais. Quando há necessidade de algum reforço, alguma coisa, aí eles pedem a sede. E aí a sede manda para lá para atendimento. Nós não temos muito problema para entrar nas comunidades. Graças a Deus isso não acontece, vamos dizer assim, de forma regrada. Não é. Se acontece é pontual. Normalmente o nosso pessoal das áreas é pessoal conhecido, que já anda normalmente, mora. Então nós não temos esse tipo de problema de uma forma geral. Só se for de forma pontual. E nessas condições, o atendimento é feito de uma forma muito melhor. Agora, Renato, falando dessa área, eu soube que na SEDAI, dentro da empresa, que a gente conhece uma SEDAI, mas dentro da SEDAI existe uma outra SEDAI que muitas vezes as pessoas não conhecem, o próprio cliente, o consumidor não conhece aquela outra SEDAI, que é o braço social da SEDAI. Tá? Dentre essa parte social da SEDAI, existem várias, que eu sei, existe uma que está ligada à recuperação do apenado. O preso, o cara que está cumprindo pena, não sei se homens e mulheres também, mulheres não, né? Mulheres também. Mulheres também. Elas são admitidas na SEDAI e trabalham na SEDAI? São incentivadas a se recuperar? São, não só. Todo esse grupo que já compõe aí quase 1000 apenados, nessa faixa, nessa ordem, 1000, 1000, fazem diversas ações dentro da empresa e, quando eu digo dentro da empresa, ligadas à empresa, lógico. Nós temos com as mulheres, nós temos oficina de costura, que fazem os uniformes do pessoal e agora estão fazendo as máscaras. As máscaras estão sendo feitas na nossa oficina de costura com as mulheres. Nós temos os homens que trabalham nas turmas de manutenção, trabalham com reflorestamento. Pega ali, só um minutinho, pega a máscara ali do doutor Renato, por favor. Vou mostrar aqui, você está falando da máscara. Essa máscara que você usa, nós estamos aqui de máscara, nós estamos tirando para gravar, né, Renato? Tá certo. Essa máscara aqui, essa aqui é a máscara do presidente da SEDAI, né? Essa máscara, ela é confeccionada por pessoas apenadas lá? Isso. Esse tipo de máscara que a gente tem cores diferentes, porque cada lote de fabricação tem uma cor diferente, são reutilizáveis e elas são feitas dentro da oficina de costura da SEDAI, que é feito com os apenados, né? As mulheres que lá estão. Estamos produzindo aí uma faixa de 7, 8 mil por semana e distribuindo isso dentro dos quadros da SEDAI. Por enquanto, depois nós vamos tentar fazer para distribuir também para as regiões, para as áreas, para a população de uma forma geral. Outras atividades que você faz com os apenados, nós temos lá
o pessoal que trabalha com reflorestamento, que faz todo esse reflorestamento das margens dos rios. Então, a gente faz não só na região metropolitana, como no interior do estado. Trabalhamos com mudas, temos horto. Esse pessoal também trabalha na turma de manutenção, trabalha junto ao pessoal. Quando você tem o carnaval, quem entrega a água naquele tanque que vai lá para a passarela é um apenado. Então, você tem uma série de atividades. Hoje, nós estamos começando a fazer a sanitização das sedes com o pessoal SEDAI e com o pessoal apenado, juntos, trabalhando juntos, que é como é feito normalmente. Essa turma está integrada. Sim. Então, trabalha em todas as posições que você possa utilizar. São quase 1000. Trabalha em operação de elevatória, trabalha nas turmas, trabalha na costura, trabalha... É um programa realmente que já vem de algum tempo, muito bem dirigido, tem pessoas lá que são realmente totalmente dedicadas a isso. A gente tem que frisar aqui o responsável lá que toca o programa, que é o Alcione, que é uma pessoa ótima, maravilhosa e que faz um trabalho sensacional com esse pessoal. E então, eu acho que esse é o maior retrato do trabalho social que a SEDAI faz. Então, você vê que 1000 apenados trabalhando dentro de uma empresa representa 20% do nosso efetivo. Há casos em que o apenado, depois do período que cumpre lá, né, ele às vezes acaba sendo contratado por algumas empresas que prestam serviço para a SEDAI? Sim, sim. Há casos de apenados que, quando são liberados, né, quando pagam o seu débito com a sociedade, eles, às vezes, não todos, mas a gente consegue indicar para as empresas e as empresas contratam, até porque eles estão com experiência, né? Bom, então, né? Normalmente são contratados, não em toda a sua quantidade, mas a gente faz até uma fila, bota o pessoal esperando para ver se consegue. Mas a gente, inclusive, recomenda para as empresas, inclusive, independente deles estarem sendo contratados, para trabalhar na SEDAI. As próprias empresas que trabalham dentro da SEDAI, com as atividades e com os contratos que tem, contratam também para outras obras. Muito positivo isso. Vamos falar de uma coisa não tão boa, né, presidente? Eu queria falar desse período em que o senhor acompanhou muito bem, inclusive uma das motivações que possivelmente participou do convencimento do governador Wilson Witzel e optar pelo seu nome, foi o conhecimento pleno da empresa toda, da SEDAI toda. E aí, eu estava falando aqui da crise, no momento em que o senhor assumiu a presidência, o momento de maior crise, talvez, da história da SEDAI, onde a população muito revoltada, a imprensa toda, mostrando uma água que não era uma água límpida, né? Podia questionar até a qualidade dela, mas com cheiro, né? Um cheiro ruim, da tal da geosmina. E aí o senhor resolveu encarar essa luta, e agora eu queria lhe perguntar, que o senhor falasse um pouco dessa geosmina, e falar também se a água da SEDAI ela é bebível, nós podemos beber com absoluta tranquilidade. Bom, vamos começar pelo final. A água da SEDAI ela é totalmente bebível, como você disse, né? Bebível e usável. Isso aí. Você pode ter certeza, a água está dentro dos padrões de qualidade. A SEDAI sempre foi premiada internacionalmente com respeito à qualidade de água. Nos eventos internacionais que nós tivemos, a água sempre foi reconhecida como de ótima qualidade. Nós não temos nada hoje que possa desabonar. Agora, voltando ao problema, então, o foco inicial, que foi o problema da geosmina. Quando eu fui convidado e fui conversar com o governador, ele colocou para mim, muito claramente, se eu encararia o desafio, né? E eu disse para ele que o desafio não me amedrontava, até porque eu sabia, já conhecia o problema, embora não trabalhasse no tratamento, e já sabia que isso acontecia já há alguns anos, normalmente, naturalmente, é um fato natural, um fato em função das algas existentes, do esgoto existente, do sol. Então, no verão, a possibilidade existe muito,
E a gente sabia que isso de vez em quando aparecia, às vezes aparecia mais, às vezes aparecia então menos. Não era coisa nova? Não, nada novo, nada novo. Isso tanto não é novo que a SEDAI tem procedimentos definidos para esse tipo de caso. Já existe um procedimento, um protocolo? Exatamente, já existe um protocolo. Eu vou dizer para você, o maior desafio que eu encontrei nesse período foi levantar o moral do pessoal, porque o pessoal estava abalado. A turma realmente sentiu muito o fato, porque se sentiam injustiçados, porque eles levantaram o problema. Agora, as decisões que foram tomadas, infelizmente, permitiram que isso acontecesse. Nós fizemos o trabalho que tinha que fazer, juntamos o pessoal, conversamos, todo mundo entrou de corpo e alma nisso e conseguimos recuperar rapidamente. A coisa aconteceu naturalmente, conseguimos recuperar com os controles, mantivemos mais algumas coisas e hoje você tem água voltando toda normal, sem problema nenhum. Em 15, 20 dias a gente acabou com o problema. É lógico que isso demanda um determinado tempo, porque você acaba com o problema na estação, mas ainda você tem um resíduo na rede, nas cisternas, nas casas, muita gente não queria jogar água fora, então você tem que lavar, tem que limpar, e isso demandou um tempo para voltar à normalidade. Esse tempo foram 20 dias, 30 dias. A partir daí isso acabou. Queria conversar com o senhor, presidente, a respeito do olhar da SEDAI em relação à Baixada Fluminense. Mas queria conversar com o senhor daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. Ok. Estou conversando aqui com o presidente da SEDAI, engenheiro Renato Espírito Santo. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, hoje conversando com o presidente da SEDAI, Renato Espírito Santo. Doutor Renato, o olhar da SEDAI, o povo da SEDAI, você conhece bem, né? Espera uma SEDAI mais atuante, mais precisa e pede sempre que a água chegue. Às vezes o cara mora num morro, mora num local de difícil acesso, mas a Light vai lá, coloca a energia, mas o que ele precisa, o que ele quer, o que ele deseja mesmo é água. Aí eu quero te perguntar, antes de saber do olhar que você tem em relação à Baixada Fluminense, existe água no Guandu, por exemplo, para atender o nosso estado todo, o nosso Rio de Janeiro todo, a Baixada toda? Existe captação suficiente de água para atender a todas as reclamações, Renato? Eu diria que hoje nós temos água suficiente para atender aquilo que tem rede, onde tem ligações. O problema é que o sistema não está capacitado para atender de forma permanente a todos. Por quê? Porque ao longo do tempo, o desenvolvimento dos municípios, ele se torna muito, vamos dizer assim, fora de regra. Desordenado. Desordenado. Sim. Não queria dizer desordenado, mas desordenado talvez seja a melhor palavra. Porque os planos das cidades, dos municípios, eles nunca são obedecidos como deveriam ser para essas zonas mais altas, as zonas mais distantes, as áreas mais carentes. E aí o crescimento é desordenado, totalmente desordenado. E a SEDAI não consegue acompanhar isso. Hoje você não pode, pela lei, construir acima da cota 100. Você tem no município do Rio de Janeiro locais acima da cota 100. E nós não podemos botar rede lá em cima. Então é complicado. Aí o pessoal puxa de qualquer jeito, bota uma bombinha, inventa uma solução e começa a reclamar que a água não chega, né? E reclamam, independente de ter
matrícula na SEDAI, de não ter matrícula, reclama, a gente recebe a reclamação, identifica que não tem matrícula muitas vezes e aí a gente dá um direcionamento, um determinado tipo de atendimento. Agora, nessa época atual, em que nós estamos vivendo do Covid, nós somos obrigados a atender a todo mundo, independente de ter matrícula ou não ter matrícula. Daí nós contratamos 40 pipas e estamos colocando nessas áreas para atender as comunidades onde há dificuldade, independente das pessoas estarem ou não estarem matriculadas e ligadas oficialmente à SEDAI. O que importa agora é trazer o mínimo de condição para que a população possa fazer a sua higiene normal e evitar problemas maiores de saúde. E às vezes você tem isso também nas baixadas, onde você sai puxando rede, o pessoal entra, bota, começa a construir, você vê muito isso, na Baixada tem muito, né? Quando eu digo na Baixada, agora na Baixada Fluminense, né? Sim. Nas áreas baixas, isso em todos os locais do estado, do país, isso é disseminado, você entra nas áreas mais carentes e de repente a rua cresce, né? O pessoal vai lá, faz um aterro, cresce, aí cresce, bota mais uma casa aqui, mais um barraco ali, vai crescendo, e à medida que vai crescendo, puxa a rede para jogar água para dentro da casa. E vai puxando a rede. Só que você puxa, chega um ponto que a rede não aguenta mais, a rede oficial lá atrás não aguenta mais. E aí a falta d'água é generalizada, não só para as áreas que puxaram clandestinamente, como também cria problema para aquelas áreas oficiais que tinham água e que deixam de ter. Então, é todo um problema que você tem que administrar, que você tem de trabalhar com os poderes públicos, com os municípios, porque a ocupação é irregular. A maior parte das vezes a ocupação é irregular e isso é o que gera o maior número de reclamações de falta d'água. Então a gente procura sempre dar um atendimento em que a gente possa recuperar essas áreas e manter o funcionamento daquelas regiões onde você já tinha abastecimento. E a partir daí você tem que implantar um sistema, uma situação qualquer, uma solução que permita que os outros também tenham. Mas isso demanda tempo. Mas a SEDAI tem água suficiente para atender essa demanda toda e esse crescimento todo? Houve crescimento da produção de água em relação à quantidade de gente, ao aumento populacional não na Baixada, da região metropolitana como um todo? Mauro, o crescimento da população, o crescimento vegetativo da população, ele existe em todos os momentos, né? Isso é diário, vegetativo, ele vai acontecendo. O crescimento da rede não acompanha esse crescimento vegetativo. Normalmente, quando você faz uma obra, é para atender um déficit. Essa é a situação de todo o tempo que eu vivi vendo isso. Hoje, nós estamos trabalhando na SEDAI para fazer a universalização do abastecimento na Baixada Fluminense. Além de outras obras em outros setores do Estado, mas no caso específico da Baixada, nós estamos fazendo a ampliação do Guandu, instalação de redes e reservatórios em toda a Baixada. A ideia é universalizar o abastecimento, é levar abastecimento de água para todos os moradores da Baixada Fluminense. É uma afirmação perigosa, né? Porque se você considerar que o crescimento vegetativo não é acompanhado, quando você fez o projeto, você já tem um crescimento acontecendo na frente. Mas, de qualquer forma, essa é a ideia e nós estamos trabalhando nesse sentido. São mais de 3,5 bi sendo investidos. Ampliação do Guandu, redes, reservatórios em todas essas regiões para recuperar abastecimento. Isso é ampliação para que você consiga atingir. Hoje, a situação de hoje, que foi a tua pergunta, é que nós temos água suficiente para atender aqueles locais onde existe rede. Onde existe rede, nós temos água suficiente. O que nós não temos é um sistema que tivesse acompanhado ao longo do tempo, e aí nós, SEDAI, temos dificuldades para fazer com que a água chegue em todos os pontos ao mesmo tempo. Daí a necessidade das manobras. Mas isso é uma deficiência do sistema que está sendo sanada agora com essas obras. Muito bem. A gente vê aqui em municípios, a Baixada Fluminense vem crescendo muito populacionalmente, mas 2 municípios se destacam de maneira vertical, que é Duque de Caxias, com muitas obras, muitos prédios, e especialmente Nova Iguaçu, a parte residencial ali, com muitos condomínios verticais, né? E a gente percebe e recebe muitas reclamações de moradores antigos que veem que o abastecimento d'água vem sendo diminuído.
Por outro lado, a prefeitura da cidade, ou as prefeituras das cidades, não têm tido um olhar mais detido na hora da aprovação dos projetos, que ela acaba prejudicando o próprio morador. Porque o dono da obra ele quer ver aquele projeto apresentado e ele não tem uma reserva, chamada reserva em cada prédio, tem que ter uma área, uma caixa d'água, uma cisterna que suporte alguns dias. Tem uma previsibilidade para isso. Sim. Existe essa previsão. Quando isso não acontece, aí recai sobre a própria SEDAI, lá na frente, no caso de uma manutenção. O Guandu vai ficar fechado para manutenção durante tantos dias. Aí o prédio onde eu moro, onde você mora, acaba muito rápido. E não é tanto porque as pessoas estão consumindo, é porque aquele prédio foi aprovado de forma não de forma regular como deveria ser. Isso acontece muito e chega aos ouvidos da SEDAI? Chega, isso acontece. Os prédios maiores, as edificações maiores, isso em todo o estado, as edificações maiores, elas quando são executadas têm que fazer o seu projeto de arquitetura, aprovar na prefeitura e depois eles vão à SEDAI para aprovar as suas instalações. E nessa hora é dito, é visto o volume de reserva que eles têm e é dito exatamente isso. Eles têm que apresentar um projeto e no projeto isso é identificado. E é verificado e orientado. A sua reserva é pequena, só precisa aumentar a reserva. Só tem que ter uma reserva, muitas vezes não tem. Os prédios novos, em geral, existem normas para isso, né? Então, quando você faz um projeto de hidráulica, você obedece normas. Os prédios novos, em geral, obedecem às normas. Os prédios antigos é que não obedeceram, a maioria. Então, tem alguns que têm uma reserva muito pequena, outros até não têm reserva, e outros em lugares que a rede de água tem pressão suficiente para jogar lá em cima, 3 andares, 4 andares, o pessoal faz e liga direto. Não quer saber de ligar, botar uma bomba ali, botar uma cisterna e uma bomba, porque é consumo de energia, é mais gastos. Então joga água lá em cima e deixa subir direto. Aí no dia que o abastecimento tem algum problema e começa a cair essa pressão suficiente para jogar água lá em cima, a água já não sobe na caixa dele. O que ele faz? Reclama falta d'água. Mas a água está subindo no 3º andar, está subindo no 2º, ele tem pouco mais de 3, ele não sobe. Então ele reclama falta d'água. Essas coisas existem. Na verdade, hoje, esse poder público que aprova esses projetos, né, no caso as prefeituras, precisa também estar consciente disso e exigir que os projetos hidráulicos sejam apresentados para que então possa haver essa apresentação e aprovação pela SEDAI. Presidente, às vezes a gente fica imaginando que quando a pessoa reclama, nós já tínhamos falado no primeiro bloco da questão do vazamento d'água, e houve no passado, antes da sua gestão agora como presidente, e tenho percebido uma melhora sensível agora no seu período, da correção dos vazamentos d'água. Existiam muitos vazamentos d'água que ficavam ali meses. Aqui mesmo na produção do Fala Baixada, as pessoas reclamavam, olha, continua vazando, aí manda o vídeo mostrando que está vazando água limpa, e cada vez que vaza água limpa, se a SEDAI, a única coisa que ela tem para vender água, se está vazando água, está vazando dinheiro. Eu falo muito isso aqui. Mas agora eu tenho percebido que está tendo uma correção com mais rapidez, o atendimento mais veloz. Por que antes não acontecia? Qual foi a correção que o senhor fez para os vazamentos ficarem corrigidos com mais velocidade? Mauro, no ano passado, a SEDAI levou, no início do período de 2019, nos 7, 8 primeiros meses, a SEDAI levou 7 meses, 8 meses para começar a fazer contratações de empresas que pudessem dar andamento a esses serviços. Porque a SEDAI não tem efetivo dela suficiente para fazer isso. Sim. Então tem que contratar. E na medida em que esses contratos começaram a acontecer, havia no início uma desorganização, uma forma diferente de trabalho que estava sendo implantado, porque eram regras novas que foram colocadas, situações diferentes. E o que a gente fez agora que chegou foi sentar com o pessoal, conversar e dizer, olha,
vamos tratar de resolver. Depois a gente ajusta a regra que tem para ser cumprida. Nós temos que resolver. E aí conseguimos fazer com isso a movimentação de todo esse pessoal. As empresas se adequaram melhor, com equipamentos, com recursos humanos, nós dimensionamos o que eles precisavam colocar e estabelecemos que vazamento, por exemplo, no máximo 48 horas para atender. E hoje nós estamos conseguindo atender com 24 horas. Estabelecemos. Tem um prazo, tem que ter um prazo. Tem que atender em 48 horas. E hoje estamos fazendo com 24. 48 horas ou 24 horas a partir da reclamação. Da reclamação. Sim. Muitas vezes a pessoa reclama e a gente tem recebido esse tipo de ligação. A pessoa reclama e aí, quando acaba de reclamar, liga de novo. Diz, só desculpa, mas é que eu liguei porque eu tinha reclamação do vazamento de manhã, mas agora a minha mulher ligou dizendo que acabou de ser consertado. Olha. Então, esse tipo de coisa tem acontecido. E isso nos conforta muito, nos deixa realmente contentes do processo. Sabe, presidente, deixa eu fazer aqui uma constatação. Em Nova Iguaçu, por exemplo, que eu conheço bem, de uns tempos para cá, acho que da sua gestão para cá, a velocidade que as empresas que estão trabalhando lá, está acontecendo isso. Com muita rapidez. Ali, outro dia eu estava passando, onde foi? Não sei se foi lá perto da Floresta Miranda, do outro lado tinha um vazamento da água de manhã, e à tarde eu passei e não tinha mais vazamento. Eu fiquei imaginando que é porque naquela hora do vazamento é a hora que estava liberando a água. Mas não era. Pode ser. Não, mas não era. Ainda bem. Não era, era o conserto mesmo da empresa. Agora, tem um outro caso que a SEDAI não sei se passou a fazer. Ela corrige o vazamento, mas ela não corrige o buraco. Isso depende do contrato com as prefeituras. Por que ela não corrige o buraco e em alguns lugares corrige? Na Lagoa Rodrigo de Freitas, ninguém me contou, eu vi, tive a oportunidade de gravar, a SEDAI, com a equipe completa, inclusive com o engenheiro, fazendo recomposição de pedra portuguesa. Eu falei, mas que maravilha, se isso chega à Baixada, ia ser o melhor dos mundos. Então, se a SEDAI tem um comportamento diferenciado na nossa Baixada Fluminense, em Belford Roxo, em Nilópolis, em Nova Iguaçu, em Queimadas ou Japeri, diferente do como ela atua na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, Ipanema, Leblon ou Barra da Tijuca. As regras são as mesmas, Sim. Os sistemas são os mesmos, as empresas até podem ser diferentes, mas as regras são as mesmas, o controle são os mesmos, as determinações são as mesmas. O que existia é que simplesmente foi retirado, por algum motivo, na elaboração do contrato anterior, foi retirada a reposição asfáltica, na elaboração do contrato, não, desculpa, na época do período licitatório, foi retirado das planilhas a reposição asfáltica, por exemplo. Então, ficou reposição de cimentado, mas não ficou reposição asfáltica, então ficava o buraco. Esperando que a prefeitura fosse lá, porque não tinha asfalto, não podia botar, não tinha no contrato. Então, isso aconteceu em Itapiruna, aconteceu em Piraí, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu na Baixada, porque todos os contratos estavam assim. E aí os contratos do interior tiveram solução primeiro. Quando nós chegamos, foi o primeiro problema que me foi levantado, foi esse, me foi passado, foi exatamente esse, de que não havia reposição asfáltica. Falei, mas como não há? Tem que haver, vamos resolver, vamos botar. Hoje, todos os vazamentos que são feitos têm recomposição de piso, seja asfalto, seja cimentado, seja pedra portuguesa, seja o que for. Ele não é feito na hora, mas vem uma outra turma para fazer, porque são materiais diferentes, você precisa ter carro com toda uma situação logística diferente de fazer um vazamento. Frio, muitas vezes, né? Também. Então, isso é feito hoje sem problema nenhum, mas não estava sendo feito. Queria falar com o senhor, mas não precisar chamar mais um intervalo, para falar se o preço da água cobrado na Zona Sul do Rio de Janeiro é o mesmo preço cobrado em qualquer município ou região da Baixada Fluminense, ou noutra região da região metropolitana. Mas isso eu vou perguntar daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Rapidamente nós vamos voltar com essa entrevista, essa conversa com o presidente da SEDAI, Renato Espírito Santo. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família.
Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o presidente da SEDAI, engenheiro Renato Espírito Santo. Doutor Renato, eu já fiquei convencido com o que o senhor me falou, que o atendimento tem que ser igual, tanto faz em Ipanema como em Nova Iguaçu, ou em Morro Agudo, ou em qualquer ponto da Baixada Fluminense. E o preço da água é diferente? O cara que mora em Ipanema, ele paga mais do que a pessoa que mora em qualquer município da Baixada? Mauro, a estrutura tarifária da SEDAI, ela tem faixas e essas faixas elas premiam regiões. Então, regiões com maior poder aquisitivo têm uma tarifa um pouco mais cara. Regiões com menor poder aquisitivo têm uma tarifa um pouco mais baixa. Isso faz com que as contas tenham valores diferentes. Não é uma diferença grande, isso é bom que se diga, mas ela tem valores diferentes. Sempre procurando premiar o lado social. No estado todo, você tem uma coisa que se chama subsídio cruzado, no caso da SEDAI, que é o valor que é arrecadado na região do município do Rio de Janeiro, e principalmente nas áreas de Zona Sul, essas áreas centro da cidade, onde a arrecadação é muito maior. Isso faz com que a gente consiga, nas regiões mais pobres, tipo Laje do Muriaé, que é um município com muito mais dificuldade, um município mais pobre, faz com que você consiga, na SEDAI, sustentar o sistema de lá, que não é autossuficiente. Então lá, mesmo que todo mundo pagasse água, não seria suficiente para pagar o custo do sistema. Como a SEDAI aqui arrecada um pouco mais, ela banca esses sistemas de interior. Isso é uma coisa que existe há longos anos, há décadas, desde que eu conheço a SEDAI, e a legislação premia isso exatamente nesse sentido. Acha um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio. Sim. E com isso você tem, então, uma estrutura tarifária que realmente tem valores diferentes. Então, quem mora melhor paga mais. Paga mais, isso é fato. Agora, presidente, eu estava pensando aqui em lhe perguntar uma questão de que a SEDAI, muitas vezes, a gente percebe que ela começa a fazer uma obra, uma empresa contratada por ela, e no meio do caminho ela para, a obra para, não sei o que acontece que para. Isso é o quê? É confusão na empreiteira junto com a gestão da SEDAI? Isso está continuando, já aconteceu no passado. Eu estou me referindo àquelas estações de tratamento de esgoto da época da Baía de Guanabara, do TGB, como é o nome? PDBG. PDBG. Programa de Expoluição Baía de Guanabara. Programa de Expoluição da Baía de Guanabara. Que ali entrou recursos internacionais, mas que a gente percebe em alguns municípios a estação de tratamento de esgoto totalmente abandonada. Em Belfor Roxo existe, em outros municípios também. A SEDAI vai retomar, a tubulação está comprometida, o senhor já tem uma posição a respeito disso? Temos alguma coisa, não temos ainda todo o levantamento pronto, temos alguma coisa. Vamos por parte, que isso é uma pergunta um pouco mais difícil de você dar uma sequência na resposta, né? Mas vamos primeiro para o caso das obras que você disse que começam e de repente param. Problemas podem existir. Normalmente as obras que nós estamos fazendo, elas são obras com recurso financiado, normalmente através da Caixa. Hoje o órgão financiador da SEDAI é a Caixa. E isso flui normalmente. O que acontece é que algumas empresas, quando participam do processo licitatório, dão preços muito baixos para poder ganhar. E aí, dependendo das circunstâncias, a gente até tem meios de tentar evitar que isso tenha continuidade. Mas a lei, dependendo da modalidade de licitação, quando é menor preço, não tem como você fugir muito. E aí, esses processos acontecem, os contratos são feitos. E na hora de executar, o contratado tem dificuldades para fazer com que a obra aconteça plenamente.
E aí os problemas começam a acontecer e, se for necessário, a SEDAI rescinde esse contrato, faz um contrato novo com outra empresa. Isso leva um tempo e a obra acaba parando. Pode existir. Hoje quase não existe mais, mas pode existir. Agora, indo para o lado do PDBG, o que aconteceu é que as estações foram feitas porque você tinha na época uma equação financeira em que havia um agente financeiro internacional, já depois de um tempo, já contratados, haviam 2 agentes financeiros internacionais, que era o banco japonês, o JBIC e o BID, que era um outro banco, e mais a SEDAI e o governo do estado. Então essa equação financeira era feita em cima desses 4 vetores que bancavam financeiramente o empreendimento. Sendo que havia, por conta do JBIC, uma exigência de que eles financiariam as estações de tratamento e parte da rede, uma parte pequena da rede. Normalmente a rede ficaria, na maior parte, com a SEDAI e com o governo do estado. Bom, esse dinheiro era centralizado, quando vinha dos bancos eles entravam no governo do estado e daí é que saía para o pagamento das faturas. Os órgãos financeiros internacionais nunca deixaram de aportar o recurso que eles tinham que aportar em cima de cada fatura, de cada contrato, em cima do valor global do projeto. Mas, infelizmente, naquelas épocas, em outros governos, não agora, mas em outros governos, o governo do estado não cumpriu a sua parte. Na medida em que o governo do estado não cumpria a sua parte, as empresas que estavam executando aquelas obras começavam a diminuir seu ritmo. O que é normal. Não estou recebendo, por que eu vou trabalhar? Começa assim, né? E aí, quando isso tomava um vulto maior, as empresas acabavam parando. Mas as estações de tratamento, estações de tratamento de esgoto, que tinham recurso de agente internacional, o recurso entrava normalmente. E aí as estações iam sendo tocadas e foram concluídas, porque era só dinheiro internacional. Mas o recurso nacional, que dependia do governo do estado e dependia da SEDAI também, não chegava. E aí as estações ficaram prontas e parte da rede ficou pronta, mas não ficou tudo que precisava ficar. Daí aconteceu o que aconteceu. Estações prontas e paradas e parte da rede executada. Existiu um caso, eu tive a oportunidade de constatar, de estação de tratamento de esgoto paralisada, prontas, estavam funcionando e foram paralisadas porque houve corte de energia elétrica. A Light cortava a energia porque a SEDAI não pagava a conta de luz. Olha o nível de irresponsabilidade, isso está no item irresponsabilidade. Isso se acontece na sua gestão, os caras estão fora do processo, seguramente. Eu não tenho notícia desse fato. Eu vou dizer que nunca aconteceu, você está dizendo que aconteceu, pode ter acontecido, lógico. É difícil de você admitir um negócio desse, né? Não é um absurdo? É difícil de admitir. A SEDAI hoje ela está em condição, mesmo com todo o problema, nós ainda temos aí como respirar mais uns 3, 4 meses, porque a nossa arrecadação caiu em função de uma série de coisas aí do problema da pandemia que nós estamos vivendo. Com os decretos que nós tivemos, não pode tarifa social, área de pequenos comércios, suspende corte, quer dizer, tudo isso leva a uma queda na arrecadação. Mesmo assim, nós ainda temos suporte para passar uns 3, 4 meses sem muito problema. Agora, estamos olhando para o futuro, né? Mas se o negócio desse acontece, é complicado. Antes de acontecer, eu vou ligar para lá e vou lá, vou sentar, vou falar com quem tiver que falar, gente, vamos resolver isso aqui, porque nós não somos qualquer cliente. Claro. Né? É assim que se faz. Então, bom, presidente, eu também queria falar com o senhor a respeito de um assunto que interessa diretamente ao povo da Baixada Fluminense. Se a SEDAI, tocando as obras do chamado Guandu 3, como vem tocando, elas não foram paralisadas, continuam. Não, continua. Estão tocando. Mas não há prazo para conclusão. Prazo está previsto em contrato. Porque uma série de contratos, né? Cada um tem um prazo. Algumas já foram licitadas, outras não foram, tem fase de licitação, está tudo acontecendo. O seu jeito de tocar a empresa? Sim. O jeito de... eu imagino que seja a política de resultado. Quer resultado, quer resolver bem rapidamente, se possível, imediatamente. Esse jeito de tocar a empresa
Está sendo bem assimilado pela tropa, né? Pelos empregados da companhia? Ô Mauro, eu sou suspeito para dizer, né? A minha crítica, ela não pode ser levada em consideração. Minha avaliação, melhor dizendo. Agora, os resultados que eu estou tendo, o retorno que eu tenho de informação, leva a crer que realmente a gente está conseguindo o intento de melhorar realmente o moral da empresa, a nível dos empregados, motivá-los, porque realmente a situação era uma situação muito ruim, eu nunca vivi aquilo quando cheguei. Depois de 40 anos de empresa, eu nunca vivi o que eu vivi quando eu cheguei dessa vez agora. Realmente é uma situação muito difícil. Mas o que eu tenho de retorno, e o que as pessoas me falam, me dão conta de que realmente a gente está conseguindo atingir o objetivo. A ideia da privatização é um fantasma para os empregados? Eles estão assimilando bem? Não, para os empregados, com certeza é um fantasma, né? Porque a incerteza é muito grande com aquilo que vai acontecer. É lógico que, por mais que a gente explique, por mais que a gente funcione, vai aí todo um processo que demanda muito tempo. Mas o pessoal está absorvendo bem, sabe que isso já aconteceu de forma menor, em áreas menores, localizadas. Niterói, por exemplo. Niterói, região dos Lagos, né, e outros municípios. Então o pessoal já sente que isso existe, mas fica sempre aquela dúvida do futuro, né? Como é que vai, o que vai acontecer? A gente tem procurado mostrar que isso é um passo normal, que está acontecendo, está definido, e que essas coisas vão se ajustar com o tempo. E nós vamos ver, tem realmente aí uma série de situações, mas a empresa vai continuar, né? A empresa continua com a produção. Então, tudo tem que se ajustar. Nós vamos procurar chegar ao final desse processo com o mínimo de problemas para o quadro funcional da empresa e principalmente para a população, que é o que a gente quer atender bem. Muito bem. Conversei aqui com o presidente da SEDAI, Renato Espírito Santo. Doutor Renato, nós estamos chegando no final do nosso Fala Baixada. Quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso programa e colocar nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Obrigado, Mauro, pela oportunidade. Obrigado aos telespectadores que ficaram aí conosco nesse período, né? Dizer que o nosso interesse é procurar fazer com que a SEDAI retome o nível que sempre esteve colocada de prestação de serviço à população, com qualidade de água suficiente e de certa forma, atendendo a todos da melhor maneira possível. Nós fazemos o possível e o impossível para melhorar, podem estar certos disso. E temos um quadro de empregados do mais alto nível, procurando realmente recuperar tudo aquilo que aconteceu e a população do estado do Rio de Janeiro pode estar tranquila, porque nós não estamos de passagem no processo. Nós temos realmente um compromisso maior, que é de restabelecer a inteligência da empresa, que foi realmente partida, mas restabelecer todo esse nível de atendimento à população, que é o que tem que ser feito. Obrigado, boa noite. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até segunda.